LeBron James chega a 40 mil pontos, mas será que ele não merece um pouquinho mais de respeito aí dos fãs da NBA? Um abraço a todos queridíssimos amigos, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos para mais um vídeo. Então, King James, num jogo contra o Denver Nuggets recentemente, chegou à marca de 40 mil pontos, o primeiro jogador a alcançar o feito em sua carreira, e é mais um marco na carreira de um dos melhores, talvez o melhor de todos os tempos. 21 temporadas, 39 anos de idade, ainda jogando em altíssimo nível. É uma coisa simplesmente espetacular. Fisicamente, eu acho que a gente nunca viu nada igual na história da liga. Agora, alguns anos atrás eu peguei o vídeo, acho que foi do jogo 6 entre os Lakers e os Celtics em 1984, né? Tava vendo um pouquinho o jogo. E eu percebi que o Kareem, que estava mais na reta final da carreira, Kareem Abdul-Jabbar, estava se movimentando talvez melhor do que todo mundo em quadra. Que foi uma coisa que realmente me chamou a atenção, né? E o Kareem era um jogador muito, muito dedicado na intertemporada, que não era mesmo, não era geralmente assim. Não era muito assim naquela época. Hoje sim, os jogadores se dedicam muito mais na intertemporada, se preparando aí para temporada rigorosa e tudo mais. Mas antigamente não era bem assim. Mas o Kareem, ele se dedicava muito a yoga, ele fazia várias coisas aí para cuidar do corpo. E fisicamente era um jogador muito, muito preparado, né? E o LeBron James, o estilo de jogo dele, o jeito que ele ataca a cesta, a velocidade dele, a agilidade dele ainda poder fazer coisas que ele fez no início da carreira aos 39 anos nesse estilo de jogo, é quase uma aberração da natureza. É uma coisa completamente insana, ao meu ver, e merece o máximo de respeito. O problema, que eu acho que quando a gente fala do LeBron, é que logo na sequência sempre tem um comentário sobre o Michael Jordan. Ah, mas ele não é melhor que o Michael Jordan, né? Eu prefiro o Michael Jordan. E não tem problema, você pode até achar o Michael melhor que o King James. Eu acho que uma coisa que favorece muito o Michael Jordan é que ele terminou a carreira com 6 títulos, não perdeu nenhuma final, não teve nenhum jogo número 7, né, nas finais da NBA. E eu acho que quando a gente vê as 6 derrotas do LeBron aí nas finais, isso chama muita atenção, né? Porque ele venceu 4 e ele perdeu 6. Mas tudo tem um contexto, né? Tudo tem um contexto. E eu não tô colocando o LeBron na frente do Michael, porque eu vi a carreira inteira do Michael Jordan, e eu prefiro o Michael Jordan pela mentalidade, pela pegada, por alguns motivos. Mas o LeBron, se você quiser falar que o LeBron é melhor que o Michael, você vai ter muitas coisas aí para você defender o seu ponto, tá bom? O Michael Jordan, de 1984, que foi o ano que ele entrou na liga, 1989, não fez muita coisa nos playoffs, tá? Os Bulls tiveram uma temporada nas 6 primeiras do Michael com mais do que 50 vitórias na temporada regular, tá? O Michael Jordan venceu um jogo nos playoffs em seus 3 primeiros anos na liga. Agora, o King James pega um time terrível do Cavaliers lá de 2002 e 2003 e nos 2 primeiros anos ele não vai para os playoffs, mas em sua primeira aparição na pós-temporada ele já vai lá e detona numa série lá contra o Washington Wizards, né, com várias cestas incríveis no quarto período, se mostrando extremamente clutch. E aí ele perde pro Detroit Pistons. O Michael Jordan perdeu 3 anos consecutivos para o Detroit Pistons antes de finalmente vencer Detroit na temporada de 90 a 91, que foi a 7ª temporada da carreira aí do Michael. O LeBron, depois de perder uma série contra os Pistons em 2006, em sua 3ª temporada, volta com tudo contra o favorito Detroit em 2007. Tem um jogo que ele anota 29 de 30 pontos do Cleveland Cavaliers na reta final da partida, e os Cavs vencem os Pistons. Vão para as finais, não estavam preparados, né? O King James tinha o quê? Tinha 22 anos de idade, e aí eles perdem para o San Antonio Spurs, que era um time mais maduro, que era um time melhor,
tá? Mas só de chegar às finais, por exemplo, né? Porque a gente tá falando das derrotas nas finais. Só dele ter chegado às finais nessa temporada foi uma coisa realmente espetacular, tá? Então, o jeito que a carreira do LeBron começou foi mais impressionante com o jeito que a carreira do Michael talvez tenha começado. E eu entendo que o Michael veio, começou, né, 30 pontos por partida, era uma NBA mais dos pivôs e ele começou a revolucionar um pouquinho o jogo, né, com o ala armador sendo o principal atleta, né, e o negócio foi começando a mudar um pouco, tá? E isso daí, obviamente, tem que ser levado em consideração. Mas eu acho que muito, quando a gente fala aí no LeBron, e a galera muitas vezes, ele é pipoqueiro, não é um jogador clutch, que eu discordo. O pessoal olha em algumas temporadas, poucas temporadas, né? No período lá de 2009 a 2010, a 2011, basicamente, né? Porque se você pega a temporada de 2008, sim, os Cavaliers perderam para os Celtics em 7 jogos, mas ele teve 45 pontos na partida número 7 lá em Boston, né? Contra um time que foi de longe o melhor time da NBA naquela temporada regular, né? E quase que ele carrega um time totalmente limitado nas costas. Quem era o segundo melhor jogador do Cleveland Cavaliers de 2008? O Chicago Bulls começou a vencer os seus títulos com a evolução do Scottie Pippen, né? Horace Grant, né? O B.J. Armstrong, vários jogadores aí que elevaram o seu nível, especialmente o Scottie Pippen, logicamente, para colocar o Chicago em outro patamar e também com muita estabilidade na posição de treinador, porque com o Doug Collins, tá? Que ficou lá até 89, o time não chegou perto de vencer um título. Como eu disse, teve uma temporada com mais do que 50 vitórias. Não chegou perto. Era inferior ao Boston Celtics, era inferior ao Detroit Pistons. Tá? Então, aí o LeBron vai lá. Finalmente, em 2009, ele tem o Mo Williams no time dele, né? Que é a segunda peça, porque era o quê? E o Gauskas, né? Delonte West, Anderson Varejão. Nada contra o Anderson, mas não tinha aquela estrela. E aí o Mo Williams chega, era um bom jogador, mas era um cara de 17 pontos por jogo, e Cleveland vai lá, vence 66 jogos em 2009, e aí perde para Orlando numa série em que o LeBron tem 39 pontos por partida, né? E tem lá um arremesso para ganhar o jogo também, da linha de 3 com seu time perdendo, né? Um buzzer beater. Teve mais buzzer beaters nos playoffs do que o Michael Jordan, né? Aí o que começa a incomodar foram as temporadas de 2010 e 2011, né, quando ele sai de Cleveland. Isso daí foi ruim pro legado dele, né? Mas ele sai de Cleveland e vai jogar em Miami e perde em Miami e joga muito mal nas finais. Então muita gente lembra disso. 2010, uma derrota contra o Boston Celtics, né? Numa série que ele não jogou bem, tá? E aí a derrota contra o Dallas Mavericks nas finais de 2011. Esse foi o único período turbulento numa carreira de 21 temporadas, tá? Eu sei que ele perdeu outras finais também, mas vamos falar um pouquinho também dessas finais que ele perdeu. O Michael Jordan, ele nunca foi zebra nas finais da NBA. O time dele era melhor que Portland, era melhor que Phoenix, era melhor que Utah 2 vezes, era muito melhor que o Seattle Supersonics, né? Então, assim, os oponentes que o Michael Jordan enfrentou nas finais, não desmerecendo nada que Chicago fez, mas o Chicago sempre foi o favorito. E o Cleveland Cavaliers conseguiu, com o LeBron James, talvez o maior feito da história das finais, quando venceu o título em 2016, tá? Contra um Golden State que venceu 73 jogos e perdeu 9 durante a temporada regular e que estava vencendo por 3 jogos a 1. Ah, mas o
O Draymond Green perdeu a partida número 5. Maravilha, eu acho que isso daí pode entrar na equação, mas mesmo assim foram 3 vitórias seguidas, jogo 7 em Golden State, e o Cleveland Cavaliers ganhou, né? Esse título aconteceu na segunda passagem do LeBron James pelo Cleveland Cavaliers, né? Ele ficou 4 temporadas em Miami, 4 finais, 2 títulos. Durante esse período, o Cleveland teve 97 vitórias e 215 derrotas. Foi a pior marca da NBA. No primeiro ano que ele voltou, lá em 2014 e 2015, temporada 2014-2015, o time teve 20 vitórias a mais do que a temporada anterior e já foi para as finais. Sim, perdeu por 4-2 numa série em que o LeBron teve uma média de 36 pontos. De novo, o Golden State Warriors era favorito. E eu lembro até em 2018, quando eles também perderam para os Warriors e perderam também em 2017, eles foram varridos em 2018. Pensa que em um dos melhores jogos da história das finais, o time do LeBron era tão inferior que ele perdeu, mas não é culpa dele. O jogo que ele teve na partida número 1 em 2018, que ele teve 51 pontos naquele jogo, foi realmente uma coisa, assim, foi uma obra de arte aquele jogo do LeBron James. Foi uma obra de arte aquele jogo do LeBron James, tá? 51 pontos, o time mesmo assim perdeu. E foi varrido porque o outro time era muito, muito, muito melhor. Isso daí não pode pesar contra o LeBron James. Em 2018, o time venceu a partida 7 em Boston para se classificar para as finais. Não era uma grande temporada. O Kyrie Irving não estava mais lá, né? 2017, de novo, cara, ele teve 34 pontos, 12 rebotes, 10 assistências em média nas finais e acabou perdendo, né, para um time que simplesmente era superior. 36 pontos por jogo nas finais quando perdeu em 2015, né? E aí teve a derrota contra os Spurs, teve a derrota contra os Mavericks, que a gente fala, olha, o LeBron poderia ter feito um pouquinho mais. Mas mesmo naqueles playoffs lá contra o San Antonio Spurs, ele jogou bem. É que San Antonio realmente foi melhor. É difícil vencer tudo, tá? Então, eu sei que a gente gosta de falar 6 títulos pro Michael Jordan, nenhuma derrota em finais. O LeBron perdeu 6 vezes, mas várias vezes ele perdeu porque o time dele era muito inferior. Da mesma forma que o Michael Jordan também perdeu nos 6 primeiros anos dele na carreira, não nos 2, não nos 3, nos 6, porque o time dele simplesmente não era bom o suficiente, não era bom o suficiente para derrotar o Detroit Pistons, e perdia todo ano, né? Perdia todo ano. Então, tem muita coisa que a gente pesa contra o LeBron, por exemplo, nessa coisa aí contra o Michael Jordan, que eu acho que é injusto, né? E várias derrotas aqui nas finais, eu acho que é uma injustiça. E aí, esse papo, né, de ser clutch ou não, de aparecer nos momentos mais decisivos, desde que ele tá na NBA, eu vi em muitas temporadas, em muitos momentos, um jogador incrivelmente clutch. Vocês lembram? E aí que vem a personalidade também do James, tá? Eu mencionei as temporadas de 2009, 2010, 2011, que foi um período assim meio complicado aí na carreira do James, tá? Que ele perdeu nas finais e perdeu nos playoffs e tudo mais. Só que você lembra o que aconteceu em 2012? Em 2012, depois de ter perdido as finais, se juntou a Dwayne Wade, a Chris Bosh em Miami, né? Jogo número 6 contra o Boston Celtics nas finais de conferência. Em Boston, 3-2 Celtics. O que faz o LeBron James? A obra-prima da carreira dele. 45 pontos,
15 rebotes, carregou o time nas costas e foi de longe o melhor jogo do planeta naquele dia, mas não tinha nem comparação. E ele tava mais assim num modo, assim, ele tava num foco assim, que dava a impressão que ele era um zumbi, assim. Eu lembro, eu tava vendo o jogo, eu falei assim, eu tô morrendo de medo do LeBron James, ok, parece que eu tô vendo o clipe lá do Michael Jackson Thriller. Foi uma coisa realmente impressionante, né? Então aí ele classificou o Heat para as finais. E aí ganhou o seu primeiro título, tá? Então é tanta coisa na carreira do James e tantos momentos de superação e tanta consistência que eu acho muito injusto a gente esquecer de tudo isso porque quer comparar com o Michael Jordan. E como eu acabei de falar aqui, tem muita coisa que até compara de uma forma até favorável em relação ao Michael, ou pelo menos no mesmo nível, né? E se a gente olhar, por exemplo, na carreira, o Michael jogou até os 40 anos, ele estava lá no Washington Wizards em 2003. Eu sei que foram apenas 15 temporadas, né? Porque ele se aposentou 2 vezes, perdeu 2 temporadas dos Bulls, e aí perdeu 2... Voltou na reta final de 1995, né? Mas basicamente ficou fora daquela temporada toda, perdeu a temporada de 94 inteira, e o Chicago Bulls foi eliminado nos playoffs aí nessas 2 temporadas, e aí ele se aposenta do Chicago, aí ele volta 2 anos depois, fica fora por 2 temporadas, e aí volta para terminar a sua carreira no Washington Wizards, e ele jogou bem até no Washington Wizards, mas não vamos comparar o Michael Jordan mais velho com esse LeBron James, porque não existe qualquer comparação, tá? Esse LeBron é muito melhor, tá? Com todo respeito ao Michael, que ainda era um bom jogador quando ele voltou e se aposentou aos 40 anos, né? Então tudo isso também precisa entrar na equação quando você vai comparar, e assim, nem precisa comparar quem é o melhor, quem não é. É só realmente respeitar e saber que você tá vendo um dos melhores, talvez até na opinião de muitos, e acho que a opinião tem que ser muito respeitada, o maior de todos os tempos, tá? Quantas vezes que o Michael Jordan foi eleito pro time All-NBA, First Team, né, a seleção da NBA, em 10 de 15 temporadas, LeBron em 13 de 20 temporadas, por exemplo, né? Eu prefiro o Michael, acho que ele era melhor, mais consistente defensivamente, eu acho que ele era melhor como pontador, o LeBron é melhor compartilhando a bola com os companheiros, e tem muitas ferramentas também, outras ferramentas físicas, mas eu acho que o Michael Jordan, ele trabalhava um pouquinho melhor próximo da cesta, né? Na minha opinião, mas é muito pau a pau aí. Então isso daí é uma opinião minha, mas o LeBron entra na conversa e pode ser considerado o melhor também, como eu acabei de falar, tá? Então foram alguns momentos meio difíceis na carreira do King James, mas sempre ele voltou e conseguiu superar. Toda a pressão em cima dele, quando ele chegou na NBA, saindo do high school aos 18 anos, né? Já basicamente sendo colocado no patamar dos grandes antes dele jogar na NBA. O Michael Jordan, ele foi a 3ª escolha do draft de 1984. Né? Então não tinha essa pressão, por exemplo, em cima do Michael, que saiu da Universidade de North Carolina mais maduro que o LeBron James. Então tem tanta coisa positiva que aconteceu na carreira do James e continua acontecendo, e o QI dele cada vez melhor, e fisicamente, eu sei que ele teve algumas temporadas aqui no passado com lesões, e isso prejudicou a equipe dos Lakers, sem sombra de dúvida, mas ele tem o pedigree realmente de um jogador top, de um jogador no topo da história da liga, ou perto do topo na história, né? Eu lembro até a derrota nos playoffs no ano passado. Denver era um time bem melhor que Los Angeles, né? E foi lá e venceu por 4-0. No último jogo, o LeBron basicamente jogou a partida inteira, né? 40 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, quase 48 minutos em quadra para um jogador de 38 anos. Foi uma coisa espetacular. Então, parabéns ao LeBron.
40 mil pontos, mais um feito incrível em sua carreira. A gente tem que reconhecer que estamos testemunhando algo enorme. Daqui a pouquinho ele vai se aposentar e a gente vai ficar com muita saudade. Então ele merece o respeito máximo. E nas casas de apostas, nesse momento, ele tá sendo bem respeitado, né? Os Lakers, número 10 nesse momento aí na Conferência Oeste, são o 9º favorito ao título nesse momento, pagando 31-1 ao título da NBA, não da conferência, né? E o LeBron, mesmo aos 39 anos, tá competindo pelo prêmio de Clutch Player of the Year, né? O jogador que mais aparece nos momentos mais críticos, pagando 21-1 lá na Stake, tá bom? Então, se você quiser fazer a sua apostinha lá na Stake, eu tô deixando o link aqui na descrição. Então, LeBron jogando ainda em altíssimo nível. Eu acho que as comparações com o Michael Jordan são naturais, porque a gente coloca o Michael Jordan no topo e o LeBron James tá lá pertinho, mas eu acho que a gente não pode cair nessa de querer desrespeitar o LeBron porque a gente prefere o Michael Jordan, ou menosprezar o LeBron porque a gente acha que ele fica atrás do Michael Jordan, ok? 2 dos belíssimos jogadores da história da liga. É isso aí, meu povo. Deixe seu like, deixe o comentário e falamos em breve aqui no canal. Grande abraço. Tchau!